A tecnologia como arma no combate ao crime. O uso de scanner veicular leva a Polícia Rodoviária Federal a apreender carga de cocaína em Chapecó. O impeachment do vice-prefeito de Lages. Justiça atende pedido feito pela defesa e suspende processo contra Jair Júnior, do Podemos. A população de rua em Santa Catarina. Governo do Estado e Federação Catarinense de Municípios discutem criação de cadastro para moradores de rua no estado. A vacinação contra a dengue. Quase 90% da população da região sul do país confia na vacinação, mas apenas 18% do público-alvo do estado foi vacinado até agora. 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Nossos repórteres mostram iniciativas que têm feito a diferença na educação e na vida de pessoas com o transtorno. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa nesta quarta-feira com o uso da tecnologia como arma no combate ao crime. Um scanner veicular levou a Polícia Rodoviária Federal a apreender uma carga de maconha no oeste do estado. A apreensão ocorreu na manhã desta quarta-feira, na BR-282, em Chapecó. Os policiais abordaram uma caminhonete com placas do Rio Grande do Sul, que apresentava irregularidades, como lanterna traseira queimada e modificações na suspensão. Durante a abordagem, os policiais rodoviários federais sentiram um forte odor de maconha no interior do veículo, mas não encontraram nenhum entorpecente em uma primeira vistoria. Foi preciso recorrer à tecnologia para que a suspeita se confirmasse. Um scanner revelou compartimentos secretos na caminhonete, repletos de maconha. O equipamento, que funciona como uma visão de raio-x, permite observar a estrutura interna dos veículos, identificando fundos falsos e compartimentos adaptados. Com a suspeita confirmada, os agentes desmontaram as laterais da carroceria e localizaram os tabletes de maconha. Os agentes desmontaram as laterais da carroceria e desfizeram o mistério. Foram apreendidos 56 quilos de maconha. Dentro da porta do passageiro, mais uma apreensão, desta vez uma arma de fogo. O motorista de 46 anos e a passageira de 27 foram presos em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Por falar em apreensão de drogas, nesta quarta-feira a Polícia Federal, em conjunto com a PM catarinense, as duas forças apreenderam uma carga de cocaína em um contêiner no porto de Paranaguá, no Paraná. Após troca de informações entre as duas polícias, os agentes fizeram uma intensa vistoria nos contêineres que estavam no pátio do porto de Paranaguá. Foram encontrados 16,5 kg de cocaína escondidos no motor de refrigeração de um contêiner que seria embarcado em um navio com destino ao porto de Antuérpia, na Bélgica. A operação teve o apoio de equipes especializadas em inspeção de cargas e uso de tecnologias avançadas de escaneamento. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar os responsáveis pelo envio da cocaína e também possíveis ligações com organizações criminosas internacionais. Os policiais federais também deflagraram hoje uma operação de combate ao contrabando de cigarros na capital catarinense. A Operação Proibido Fumar 2 resultou no cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão em Florianópolis para desarticular um grupo criminoso envolvido no contrabando de cigarros. As investigações começaram em fevereiro de 2023, após a prisão em flagrante de um suspeito de integrar um esquema que trazia cigarros do Paraguai. Ele foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal, transportando cerca de 15 mil maços de cigarro contrabandeados na BR-101, em Paulo Lopes. Os envolvidos podem responder pelo crime de contrabando. Também aqui na capital, a Polícia Civil descobriu um verdadeiro centro de produção de skunk, que é a droga conhecida como super maconha. Foi no bairro da Daniela, norte da ilha. Agentes monitoraram uma residência de alto padrão adaptada para cultivo e fabricação de drogas, especialmente o skunk. No local foram apreendidos 350 pés de maconha em diversos estágios de crescimento, além de equipamentos usados na produção das drogas. Nesta terça-feira, a polícia apreendeu cerca de 12 litros de óleo de cannabis, produto que é feito a partir das extrações realizadas na propriedade. O inquérito segue em andamento para identificar outros membros do grupo criminoso.
Um incêndio destruiu o barracão da escola Vale Samba, atual campeã do Carnaval de Joaçaba, no meio-oeste do estado. As causas ainda não foram identificadas. O fogo que se alastrou rapidamente destruiu fantasias, carros alegóricos e diversos materiais que ficavam armazenados no barracão. Pelo relato das pessoas que moram nas proximidades, as chamas começaram por volta das 7 da manhã. Assim que perceberam a fumaça e as labaredas, os vizinhos acionaram o corpo de bombeiros. O fogo foi contido, porém não sobrou nada além das estruturas metálicas dos carros alegóricos. Ainda não se sabe as causas do incêndio, mas as investigações já começaram. Por sorte, o local estava vazio no momento do fogo e ninguém ficou ferido. A Vale Samba lamentou o ocorrido. A Prefeitura de Joaçaba conversa com outras ligas e escolas de samba de outros estados do Brasil em busca de ajuda para reerguer a atual campeã do Carnaval na cidade. O Supremo Tribunal Federal acatou um recurso do Ministério Público Estadual e decidiu nesta quarta-feira que é proibida a prática de revista íntima vexatória nos presídios e determinou também o uso de scanners corporais com a fixação de regras. Caso o uso da tecnologia não seja possível, a revista íntima deve ser motivada para cada caso específico e vai depender da concordância do visitante. A decisão proíbe a execução da revista íntima como forma de humilhação e exposição vexatória. Pelo menos 16 estados do país informaram que não adotam a prática da revista íntima. E agora uma reviravolta no processo de impeachment contra o vice-prefeito de Lages, Jair Júnior, do Podemos, acusado de violência doméstica. A Justiça suspendeu o processo após o pedido feito pela defesa do vice-prefeito. A defesa de Jair Júnior afirma que o presidente da Câmara de Vereadores de Lages não cumpriu os prazos previstos no rito do processo de impeachment. Além disso, segundo a defesa, a lei que regulamenta o impeachment de prefeitos estabelece que o vice só pode ser responsabilizado quando está no cargo de prefeito e que, por nunca ter assumido a prefeitura, ele não poderia sofrer um processo de impedimento. A decisão não discutiu o mérito das acusações. Jair Júnior foi preso em flagrante por violência doméstica no dia 22 de março. Ele foi solto após a audiência de custódia e pagamento de fiança. A seguir, Cláudio Prisco Paraíso aqui no estúdio para o comentário político de hoje. E veja também, Governo do Estado e Federação Catarinense de Municípios debatem a elaboração de um cadastro de pessoas em situação de rua. Os detalhes após o intervalo. Já voltamos. Band Cidade de volta ao vivo para você, agora já com o Cláudio Prisco Paraíso, porque o assunto no momento é a política. Tudo bem, Prisco? Boa noite para você. Tudo tranquilo? Tudo bem. Prisco, saiu pesquisa sobre a aprovação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que estão os números? Ele retorna de uma viagem de mais de uma semana ao exterior, Rodrigo, e as notícias não são boas, nada boas. Pesquisa Genial Quest mostra uma situação para lá de periclitante. Pela primeira vez, a sua rejeição suplanta a de Jair Bolsonaro. Vamos lá. Veja, pesquisa que alcançou 120 municípios, nos 26 estados e no Distrito Federal, que foi concluída agora no dia 31. A desaprovação chegou a 56, com uma aprovação de 41, mas tem um detalhe. Essa aprovação de 41, em janeiro, era 47, e a desaprovação era de 49. Ou seja, as curvas se cruzaram de maneira intensa. Tínhamos apenas 2 pontos e agora são 15 de desaprovação em relação à aprovação. E outro dado, 56% dos brasileiros acreditam que o governo está na direção errada. Próximo telão. Veja, aí temos Lula da Silva e Fernando Haddad. Algumas medidas de impacto foram adotadas, mas com resultados inexpressíveis. Alíquota 0 para os alimentos, isenção do imposto de renda para quem percebe
até R$5.000, além da linha de crédito consignado. São medidas que pegam a classe média, média baixa e a classe mais desfavorecida, mas, pelo visto, a confiança do governo está em xeque. Vamos lá. Nós temos aí os pontos fracos de Lula da Silva. Quem o elegeu em 22? As mulheres e o Nordeste. Pois as mulheres, 53% estão a rejeitá-lo. 53%. Os jovens também foram muito importantes, de 16 a 34%. Hoje, 64% desaprovam o Lula da Silva. E aqueles que ganham até 2 salários mínimos, 45%. São números expressivos que colocam o Planalto em xeque sobre a viabilidade eleitoral de uma recandidatura de Lula da Silva. Mas quem o PT tem para lançar? Ou a esquerda brasileira? Vamos lá. Aqui são 2 que se apresentam. Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, que é da Bahia, e Gleice Hoffmann, que assumiu agora o Ministério da Articulação Política do Paraná. Um deles na cabeça de chapa, o outro de vice, formando uma dobradinha, estão muito fortes, porque emplacaram em janeiro, vamos lá, Sidônio Palmeira, marqueteiro baiano, que fez a campanha de Lula em 2022. Custou a cabeça do gaúcho Paulo Pimenta, mas os resultados não chegaram. Próximo telão. Aí nós temos o componente regional. Veja que no Nordeste, empate técnico em relação à desaprovação e aprovação, que ainda é levemente superior. Mas nas outras regiões, é desaprovação. Veja que no Centro-Oeste, com o Norte junto, 52%. No Sudeste, 60%. No Sul, 64%. Aqui em Santa Catarina, seguramente superior a 70%. No Sul, a aprovação de 34%. Aqui em Santa Catarina, seguramente não chega a 25 pontos. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco, pelas informações. Boa noite, até amanhã. Forte abraço. Olha só, o governo do estado e a Federação Catarinense de Municípios se reuniram para debater a situação da população de rua em Santa Catarina. Entre as propostas está a criação de um cadastro de moradores nessa condição. Participaram da reunião o governador de Santa Catarina, junto aos secretários, representantes da Federação Catarinense de Municípios e os prefeitos de Florianópolis, Joinville, Blumenau e Itajaí. Os debates buscam soluções para atender a população em situação de rua de Santa Catarina. Já de início teremos a identificação e o acompanhamento através do monitoramento de programas de reconhecimento facial, em breve a ser implantado, a fim de que nós saibamos quem são essas pessoas, por onde andam e o que estão fazendo sobretudo. Durante a reunião, o atual presidente da FECAM e prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, propôs o cadastro estadual da pessoa em situação de rua. O sistema deve ser desenvolvido pela FEPESE, a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos, e alimentado por guardas municipais, assistentes sociais, forças de segurança e abordagem social. A nossa proposta do cadastro único e da gestão desse cadastro é poder acompanhar a pessoa em situação de rua por onde ela passar no estado de Santa Catarina, tendo registro em todos os pontos de contato com assistência social, com as forças de segurança, com a área de saúde. Por onde ela passar, nós acompanhamos. De acordo com a proposta, o registro deve ajudar na formulação de políticas públicas mais eficazes. A ideia deve ser transformada em um projeto de lei pelo governo do estado e encaminhada para discussões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A inflação medida pela ESAG-UDESC na capital catarinense teve mais uma alta, agora em março. Vamos ver aqui os dados do Índice do Custo de Vida aqui no telão. Em março, o custo de vida na capital catarinense registrou uma alta de 0,83%. Foi uma elevação de 0,21 ponto percentual em relação a fevereiro e de 0,18 ponto percentual frente ao indicador de março do ano passado. No acumulado do ano, janeiro a março, primeiro trimestre, alta de 2,67%,
E nos últimos 12 meses até março, alta de 6,85%, bem acima do teto da meta fixada pelo Banco Central, da meta de inflação, que é de 4,5%. Quando se olha para os setores que compõem o índice pesquisado pela ESAG-UDESC, temos que habitação foi o setor que mais pesou no índice, 1,96% de alta, puxado então pelas elevações nas tarifas de água e esgoto no subgrupo reparos. Depois veio saúde, alta de 1,60%, reflexo de uma alta de quase 5 pontos nos itens farmacêuticos. Grupo alimentação pesa bastante no índice, alta de 1,45%, puxada aí por tomate, que subiu impressionantes 60%, morango quase 30%, ovos 6%, café 7,63%. Depois, despesas pessoais 0,92% e transportes 0,47%. O único grupo que teve queda nos preços foi o de artigos de residência, uma redução de 2,01%, puxada pelos eletrônicos e também pelos móveis. O custo de vida em Florianópolis reflete a variação de preços incidentes sobre os orçamentos de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos e é calculado com base na comparação de preços de 297 itens. O método de cálculo é o mesmo usado pelo IBGE para definir o IPCA, que é a inflação oficial do país. A seguir, no Band Cidade, a reportagem mostra por que a vacinação contra a dengue no estado segue muito abaixo da meta fixada pelo Ministério da Saúde. E veja também, nesta quarta-feira, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, confira iniciativas que têm feito papel essencial na educação e na vida de pessoas com o transtorno. Assuntos para depois do intervalo, eu volto já já. De volta com o Band Cidade. Recentemente você conferiu aqui no jornal a série especial Censo do Autismo, um caminho para a inclusão. Foram 5 reportagens sobre esse tema cada vez mais importante para a sociedade. Hoje, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a gente volta a este assunto, claro. A repórter Thaisa Kizel mostra agora iniciativas que têm feito a diferença na educação e também na vida de pessoas com o transtorno. Olha só. A Cíntia é mãe do Caio, de 6 anos, e acompanha a realizada evolução do filho, que é autista. Graças a todo esse acolhimento, a gente tem o Caio desenvolvido, um Caio seguro, um Caio com vontade de vir para a escola, que ama os amigos, que ama toda a equipe, desde direção, tanto cozinha, tanto limpeza. Então, assim, uma criança muito melhor. Em Santa Catarina, a inclusão de alunos com transtorno do espectro autista tem sido uma prioridade. O estado lançou neste ano o primeiro censo estadual do país, focado no mapeamento de pessoas com TEA. Hoje, são mais de 535 mil alunos matriculados na rede estadual de ensino, sendo que 2 em cada 2 estudantes são autistas. A doutora em educação dessa escola infantil de Florianópolis destaca que para o sucesso no desenvolvimento dessas crianças é preciso o suporte adequado. A inclusão não é você colocar a criança dentro da escola, porque esse acesso já é garantido em lei. O que essa criança precisa é permanecer e ter sucesso na escola. Então, se uma criança TEA vem para a escola, permanece e não se alfabetiza, a inclusão não está garantida. E para fortalecer isso, o Emerson, que é pai de autista, criou um aplicativo chamado Speak Out Kids, que usa a comunicação alternativa e aumentativa para ajudar as crianças autistas a se comunicarem de forma mais independente. O aplicativo tem vários jogos, como jogo de memória, jogo de ligar as palavras às imagens, né, jogo de balão, de estourar balão, que o Heitor adora. Que eu fiz as coisas para ele, né, porque eu vi que ele gostava, ele precisava e aquilo estava auxiliando, né, no desenvolvimento dele. Então, foi algo que eu fiz especialmente para ele, mas que acabou se expandindo para todo mundo. Especialistas confirmam. Quando a educação e a saúde caminham juntas, os resultados são visíveis. Informação, conhecimento é o que vai permitir que a gente avance como sociedade. E que nós, pais, professores, profissionais, não nos esqueçamos que todos nós temos a ver com isso. Se nós queremos um lugar melhor para a gente, para os nossos filhos, tendo autismo ou não, a gente precisa ensinar respeito, ensinar inclusão, porque essa diversidade está aí.
O Avaí apresentou oficialmente um novo reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Aos 21 anos de idade, o rapaz já jogou como gente grande no Catarinense, fez até gol no maior rival do Leão da Ilha. Eu fiz 2 gols muito importantes no campeonato, que foi... Um foi muito importante, que foi o primeiro do Catarinense, eu fiquei extremamente feliz. E o torcedor pode esperar de mim muita vontade de vencer, de dar meu melhor dentro de campo. É o que o torcedor havaiano espera. E por falar em campo, a estreia do Leão da Ilha será no próximo domingo, às 8 horas da noite, contra o Novo Horizontino, no estádio da Ressacada. O assunto agora é a dengue aqui no Band Cidade. Você tem acompanhado frequentemente aqui no jornal os dados sobre a vacinação contra a doença em Santa Catarina. Ontem mesmo falamos aqui sobre os números que seguem muito abaixo da meta para o público-alvo. Hoje, o repórter Gabriel Felipe conversou com especialistas para tentar entender exatamente essa questão. Quais são os motivos que levam a imunização contra a doença a ser tão baixa, tão distante da meta aqui no estado? Acompanhe comigo. Uma vacinação que tem encaminhado a passos lentos em Santa Catarina. Não são todas as regiões do estado que foram contempladas com as vacinas, então a gente tem regiões que tiveram, nos últimos anos, um grande número de casos, então foi feita uma avaliação histórica, né, do número de casos pelo Ministério da Saúde. A campanha de imunização contra a dengue em Santa Catarina começou em fevereiro do ano passado. O público-alvo é composto por crianças e adolescentes entre 10 e 16 anos de idade. No estado, são 309.514 pessoas nessa faixa etária. Os dados mais recentes apontam que 35,69% das crianças já se vacinaram com a primeira dose e apenas 18,04% completaram o esquema vacinal com as 2 doses. Nos 2 casos, os números estão distantes da meta fixada pelo Ministério da Saúde, que é alcançar 90% do público-alvo. Em toda a região sul do país, quase 90% da população confia na vacinação contra a dengue, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos. O mesmo estudo revela que 35% dos entrevistados relataram ter recebido informações falsas sobre a vacinação. As fake news impactam negativamente nas campanhas de conscientização, mas, de acordo com especialistas, vacinar adolescentes nunca foi uma tarefa fácil. Essa população específica, de 10 a 16 anos, é difícil captar, não só para vacina, para várias coisas, né? Uma população pré- e pós-adolescente, né? Que é difícil você colocar para tomar 2 doses de vacina. Talvez isso seja o principal fator. Mas o mosquito não reconhece idade, daí o mosquito é para todo mundo. Então, é importante reforçar isso. Além da vacinação, é importante que a população continue a tomar os cuidados preventivos básicos para evitar a proliferação do mosquito transmissor. Eu preciso estar continuamente, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, monitorando, né, esses meus ambientes, a minha calha, se eu tenho uma caixa d'água e ela não está bem vedada, eu preciso vedar. Se eu tenho algum pequeno detrito, lixo, uma tampinha de garrafa que cai ali no quintal, aquilo ali de uma semana para outra já pode ser um local onde vai ter a multiplicação do Aedes aegypti. Dados do painel de arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde apontam que de 1º de janeiro até agora, Santa Catarina registrou 11.679 casos prováveis de dengue. Desse total, 3.076 já foram confirmados. 2 pessoas morreram em decorrência da doença em 2025. Outras 6 mortes estão em investigação. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Para rever o nosso conteúdo é fácil, acesse TVBV Online, nosso portal, QR Code na tela para você. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. E para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.